Prezado diácono, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, hoje nós celebramos duas realidades. É o domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. São duas coisas, são duas realidades. Primeiro, nós celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e isto fica visível com a bênção e a procissão dos ramos. E agora nós celebramos o mistério da paixão do Senhor, e é por isso que acabamos de proclamar este relato da paixão. Meus amados, nós já nos colocamos a partir de hoje na grande semana, como assim era chamada pelos antigos, a Semana Santa. A grande semana. Semana onde nós celebramos o mistério central da nossa fé, que é a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Esse mistério trouxe para nós a vida. Esse mistério trouxe para nós a redenção, a salvação. E olha, meus amigos, quero chamar a atenção para Jesus Cristo na sua obediência total a Deus. O modo pelo qual Deus nos salvou foi pela obediência do Filho. Pela obediência de Jesus, nós fomos salvos. E eu queria então chamar a atenção de todos para que nós percebêssemos que Deus poderia se utilizar de tantos outros modos para nos dar a salvação, porém a nossa salvação nos foi alcançada pela obediência de Jesus. Chamo a atenção agora para a primeira leitura. Nós ouvimos aqui, na primeira leitura, embora seja o Antigo Testamento, nós conseguimos perceber que na primeira leitura hoje se cumpre a realidade do próprio Jesus Cristo. Quando então, olha o que diz: Ele me excita os ouvidos, Ele me desperta a cada manhã. Veja, Ele me desperta a cada manhã e me excita os ouvidos. Não voltei atrás, não resisti, nem voltei atrás. É aqui que nós conseguimos visualizar a obediência de Jesus, quando então podemos perceber que nele se aplica esta realidade da primeira leitura do Antigo Testamento. Ele me desperta a cada manhã e me excita os ouvidos. Não resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, as faces para me arrancarem a barba. Veja, meus irmãos, olha a obediência total de Jesus Cristo ao plano de Deus, e essa obediência nos trouxe a salvação. Da mesma forma, na segunda leitura da carta aos Filipenses, ele não fez do seu ser igual a Deus, porém assumiu a condição de escravo, fazendo-se aos homens semelhante. Então, numa obediência a Deus, com total simplicidade, com total humildade, Jesus nos garante a salvação. E aí, meus queridos, quando nós contemplamos esse relato da paixão, que toca os nossos corações por si só, porque ouvindo o relato da paixão, nós então contemplamos o sofrimento do Senhor e sabemos que esse sofrimento é justamente para que nós tenhamos a vida, e a vida plena, e a vida eterna. Contemplando o relato da paixão, reparem, duas realidades que nos chamam a atenção. Primeiro, a cena começa em Betânia. Veja que Marcos, ele apresenta a cena da paixão começando em Betânia. Ele diz que Jesus estava em Betânia. E o que aconteceu em Betânia? Uma mulher
que nós não sabemos o nome, uma mulher, ela quebrou um vaso de perfume caro e sem se preocupar com desperdício, ela quebrou o vaso de perfume caro e lavou os pés de Jesus. E aí depois é que o evangelista apresenta Jesus já na ceia, e assim, meus queridos, nós contemplamos no mistério de uma noite. Diz que isso se deu numa noite, no mistério de uma noite, todo um mistério de amor. Agora, tem uma realidade que fica em evidência no relato da paixão e que nós não podemos assumir para as nossas vidas. Veja, o evangelista diz que Pedro seguia Jesus às escondidas. Meus amados, por que eu quero chamar a atenção para esta realidade? Pedro seguia Jesus às escondidas. Chama a atenção para isto, porque nós vivemos num tempo onde muitos Pedros estão por aí, olha só, muitos Pedros estão por aí querendo seguir Jesus às escondidas, querendo seguir Jesus só pela metade, querendo seguir Jesus, mas com um pé lá e outro cá, querendo seguir Jesus mais ou menos, sem assumir por completo a vida de um verdadeiro discípulo de Jesus. Quer estar na igreja de vez em quando, mas ao mesmo tempo quer estar não sei aonde. Quer estar na igreja quando precisa disso ou daquilo, mas no dia a dia quer estar numa realidade de maldade, de pecado, de dissimulação. Quer estar na igreja quando está com vontade, mas não está disposto a seguir Jesus com totalidade, com dificuldades ou não, conseguindo o que precisa ou não. Minha gente, permita-me dizer que existem entre nós muitos Pedros insistindo em seguir Jesus às escondidas, na omissão, pela metade. Muita gente querendo seguir Jesus, mas sem abandonar a vida de pecado. Muita gente querendo seguir Jesus, mas sem disposição para deixar de lado o comodismo, a preguiça, querendo seguir Jesus, mas sem disposição para deixar para lá esse negócio de desânimo, e que eu já disse e agora repito, o desanimado é alguém que com certeza já deixou para lá a espiritualidade. O desanimado é alguém que com certeza já deixou para lá a vida de oração. O desanimado é aquele que com certeza não faz muito caso da confissão, da Eucaristia. Eu tenho certeza que alguém que vive na oração, na espiritualidade, na leitura orante da palavra de Deus, nunca dirá: estou desanimado. Disso não tem dúvida. Alguém que vive na oração, alguém que está atento a cada Eucaristia celebrada, alguém que se debruça sobre a leitura da palavra de Deus, nunca dirá: estou desanimado. E é por isso, meus irmãos, que eu digo, muita gente influenciada pela sociedade sem Deus, querendo seguir Jesus, mas só pela metade, querendo seguir Jesus às escondidas, na omissão, um pé aqui, mas o outro lá. Um pé aqui, mas o outro no vício. Um pé aqui, mas o outro no alcoolismo, nas drogas. Um pé na igreja, mas o outro na sexualidade desenfreada. Meus amados irmãos, se nós estamos convencidos de que a mensagem de Jesus é uma mensagem de salvação, se nós estamos convencidos de que a obediência de Jesus é para nós garantia de salvação e de vida, se nós estamos certos de que o seguimento de Jesus é um segmento que nos conduz à verdadeira vida, então, por que não assumir de uma vez por todas Jesus como Rei e centro
da nossa vida, do nosso coração, da nossa família, para que a paz aconteça entre nós. A paz, a felicidade, o amor, o perdão, todas as virtudes, elas serão vividas por nós quando nós passamos a seguir Jesus na totalidade e não substituímos Jesus. E aí muita gente substituindo Jesus pelo comodismo, substituindo Jesus pelo vício, substituindo Jesus pelo prazer. E aí, meus queridos, é que vem frustração, porque somente em Jesus Cristo nós encontramos a salvação e a alegria da nossa vida. Agora, se nós estamos dispostos a seguir Jesus, nós precisamos seguir esse Jesus que é obediente ao Pai, mesmo que essa obediência possa o conduzir para a cruz. E foi o que aconteceu. A obediência de Jesus a Deus o levou para o Calvário. E mesmo assim, o Cristo é como se dissesse: não resisti, nem voltei atrás. Ele me desperta a cada manhã e me excita os ouvidos. Não resisti e nem voltei atrás. Meus caros, é dessa forma que também nós precisamos seguir o Senhor com totalidade, mesmo que esse segmento, mesmo que essa obediência ao Senhor possa nos conduzir para a cruz. Mas depois da cruz vem ressurreição, vem vida nova, vida plena, vida eterna. Muito nos chama a atenção que o Cristo, diante do relato da paixão que nós acabamos de ouvir, o Cristo experimenta em sua vida, na hora da dor, ele experimenta o silêncio de Deus. Repare só, nesses dias, nós ouvimos tantas vezes que Deus falou com Jesus, por exemplo, quando Deus disse a Jesus: esse é o meu filho amado. Quantas vezes Deus falou com Jesus, porém agora, neste momento, na hora da cruz, na hora do sofrimento, Jesus experimenta o silêncio de Deus. Na hora da dor, Jesus experimenta o silêncio de Deus e chega ao ponto de dizer: Pai, afasta de mim este cálice. Porém, o que aconteceu? Nada se ouviu, nada se deu, nada aconteceu. Meu Deus, por que me abandonastes? Veja, meus caros, o silêncio de Deus. Agora, da mesma forma, no mesmo momento em que Jesus experimenta o silêncio de Deus, ele persevera, ele persiste, ele continua, ele vai até o fim. E com isso Jesus nos mostra, sabe o que? Jesus nos mostra que o silêncio de Deus não é sinônimo de ausência de Deus. E é tudo que nós precisamos aprender hoje. Quem falou que o silêncio de Deus é a ausência de Deus? E eu então vos digo que o silêncio de Deus é um jeito diferente de Deus mostrar-se presente. Repito, o silêncio de Deus é um modo diferente de Deus mostrar que está presente. E é por isso que Jesus persevera. Ele não se deixa iludir por aqueles que poderiam pensar que o silêncio de Deus é abandono, como muitas vezes nós pensamos. Muitos que estão aqui certamente pensou já alguma vez que o silêncio de Deus na sua vida fosse sinal de abandono. Silêncio de Deus é um jeito diferente de Deus mostrar-se presente na nossa vida. E olha, meus caros, a tentação daqueles que pensam que silêncio de Deus é abandono, quando alguém pensa assim, vai buscar as seitas. Quando alguém pensa que o silêncio de Deus é abandono, vai tentar respostas nos vícios.
Quando alguém pensa que silêncio de Deus é abandono, vai tentar buscar resposta no álcool, nas drogas, pensando que o silêncio de Deus é abandono, e aí você tenta buscar respostas numa sexualidade desenfreada, e aí não encontrando Deus, fica frustrado. E é assim, meus queridos, que muitos estão por aí, vagando, perdidos, sem fé, sem referência, quando na verdade a cruz faz parte da nossa vida, e é justamente a cruz que vai nos conduzir para a plenitude da felicidade. Meus amados irmãos, que esta Semana Santa possa nos conduzir a Jesus Cristo. Quando a sociedade sem Deus transforma a Semana Santa em feriadão, quando a sociedade sem Deus transforma a Semana Santa em dias de prazer, nós vivemos esses dias como discípulos de Jesus Cristo, que olham para a cruz como sinal de salvação, que olham para a cruz como símbolo de vida. E é nesse sentido que, se de repente você vem vivendo algumas situações na sua história de vida e que chega a pensar que tantas vezes pediu e não alcançou, tantas vezes clamou e parece que não foi ouvido, aprendamos hoje com Jesus. Aprendamos com Jesus que, mesmo diante do silêncio de Deus, não olha para isto como abandono, e sim como um jeito diferente de Deus estar presente na sua vida. Ele jamais nos abandonará, Ele não volta atrás da sua palavra. Então, meus irmãos, sigamos a cruz, sigamos Jesus Cristo. Sejamos obedientes a Deus. Entremos nessa Semana Santa com os nossos ramos nas mãos, aclamando Hosana ao Filho de Davi, mas queiramos fazer com Jesus este percurso, porque quando Jesus entra em Jerusalém de modo triunfal, Ele está caminhando para a cruz, Ele está caminhando para a morte, Ele está caminhando para a Páscoa, para a ressurreição. Sigamos o mesmo caminho, e aí nós poderemos repetir sempre aquilo que tantas vezes rezamos nesses dias da nossa Via Sacra. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.